Hello everybody, aqui é a Vânia da Manage de English, mais uma semana para dar uma dica nova de inglês. E hoje eu vou bater de novo numa tecla que é a diferença entre pronúncia e sotaque. A pronúncia é importante para que as pessoas entendam o que você está falando. Agora, o sotaque não é tão importante assim. Não adianta você tentar falsificar o sotaque britânico, ou americano, ou irlandês. Você sempre vai deixar transparecer o sotaque do país no qual você viveu. E isso não é problema. Mas volta à questão, se o importante é pronunciar corretamente e não falar com o sotaque americano, por que é que tanta empresa, tanto professor, tanta escola fica batendo nessa tecla de ter que falar com o sotaque americano? Principalmente, é o que mais batem na tecla, o sotaque americano. Porque ou faz parte da indústria cinematográfica, ou então é uma escola interessada em ganhar dinheiro, vendendo, né, a falsa possibilidade da pessoa falar como nativo. Primeiro lugar, você vai precisar conviver bastante com as pessoas desse lugar para que seja natural a sua forma de falar. Se a forma de tentar imitar esse sotaque americano for muito mecânico, vai ficar feio, vai todo mundo perceber que é proposital que você está tentando imitar o sotaque deles. E a pergunta sempre fica, por quê? Porque o que importa é você pronunciar direito e eu te entender. Esse sotaque você vai adquirindo aos poucos e nunca jamais inteiramente, porque o sotaque brasileiro sempre vai estar ali no fundinho. E a insegurança do brasileiro, às vezes, né, o terceiro mundo falando, é tão grande que ele quer imitar o sotaque americano, muitas vezes achando que só pelo fato dele ter o sotaque mais americano, ele vai se misturar mais facilmente com os americanos e, de alguma forma, obter algum tipo de vantagem. Não de maneira desonesta, não negativa, mas uma vantagem no trabalho, por exemplo, de conseguir uma melhor posição porque tem um sotaque americano. Eu tenho alunos que sofreram um bullying muito sério de outros funcionários, aquela coisa de, você fala inglês, mas você tem um sotaque brasileiro, que coisa feia. O meu sotaque é americano, porque eu tô fazendo curso X na escola tal da internet para aprender a falar com sotaque americano. Quando a pessoa fala comigo, ela nem percebe que eu sou do Brasil. Ela pode não perceber que você é do Brasil, mas ela percebe sim que você é de um outro país. Mas depois de sofrer tanto bullying, se sentir inferiorizado, achar que ele não ia conseguir essa posição de comando, ele foi surpreendido depois de várias teleconferências com o pessoal da China, do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos e ganhou o cargo para ser líder de um projeto que une 3 ou 4 países. E o que aconteceu com o outro lindo, maravilhoso, que fazia bullying com ele o tempo inteiro e que achava que ele era o melhor? Ele ficou em terceira posição, não ficou nem em segunda, ficou em terceira posição dos qualificados para esse cargo. Porque o que mais importa quando alguém precisa de um funcionário que fale inglês é que ele fale com uma pronúncia que seja facilmente entendida e tão importante quanto que ele tenha uma ótima gramática e um excelente vocabulário, principalmente para a área que ele vai atuar. Então ninguém estava se importando se ele não tinha o sotaque americano, porque o que importava era ter uma boa pronúncia. Nem as próprias empresas americanas se preocupam com isso. Quer exemplo melhor do que quando você faz os exames internacionais para entrar em faculdade ou trabalhar fora do Brasil? Você tem aí TOEFL, TOEIC, que são os mais usados nos Estados Unidos, o IELTS, que alguns falam IELTS, que é muito usado no Canadá, em algumas partes da Europa. Nenhum deles tem nenhum item dizendo que se você tiver o sotaque americano, ou britânico, ou canadense, você vai ganhar mais pontos por isso. O que importa é a boa pronúncia, não o sotaque de uma região ou outra. Dito tudo isso, vamos aos nossos exemplos. Eu selecionei um vídeo em que eu tenho diversos atores renomados, atores classe A. Ninguém, em hipótese alguma, tem como contestar a qualidade deles, a competência deles como ator. Porém, quando cada um deles teve que interpretar um personagem americano, eles tinham que fazer de conta que eles eram uma pessoa de uma determinada região dos Estados Unidos, todos eles falharam terrivelmente. E são pessoas que são especializadas em trabalhar com essas coisas, não conseguiram. Pessoas, inclusive, que vivem há muito tempo, às vezes dentro dos Estados Unidos, não conseguiram trabalhar o sotaque americano. Então, por que é que você, aqui no Brasil, vai se descabelar, vai perder tempo, ao invés de estudar melhor como construir frases gramaticalmente corretas, como usar o vocabulário correto para essa ou aquela situação, porque é que você vai matar o seu tempo para tentar imitar o sotaque americano? Você está tão inseguro assim que você precisa imitar, fazer de conta que é uma outra pessoa, que é de uma outra região? Não precisa disso. Vamos então assistir esse trecho desse comentário jornalístico criticando o sotaque desses grandes artistas que falharam com o sotaque americano e depois a gente conversa mais um pouquinho.
Welcome to WatchMojo.com, and today we're counting down our picks for the top 10 worst accents by non-Americans. For this list, we're focusing on the worst offenders when it comes to producing disturbingly unrealistic American accents. You don't f***ing hate him. You understand? To be clear, we're not saying these are bad actors by any means. We're just saying that these particular accents didn't quite cut it. Number 10, Orlando Bloom, Elizabethtown. Why are you telling me that? Number 9, Lenny James, The Walking Dead. Son, you know they don't talk. Number 8, Simon Pegg, Big Nothing. Okie dokie. I'm gonna check that with my supervisor real quick and, Number 7, Chris O'Dowd, Girls. This has been great, hasn't it? What an unexpected pleasure. Number 6, Ray Winston, The Departed. Now what you gonna do? Make more money. That's the spirit. Number 5, Colin Firth, Main Street. I would suggest that next 6 months, but the lease should start now. Let's be clear, we love Colin Firth. Number 4, Jason Statham, The One. Permission to speak, sir. I know what I gotta do. Number 3, Ewan McGregor, Down with Love. You've never heard of my book, the worldwide sensation Down with Love? No, ma'am, I have not. Number 2, Gerard Butler, Law-Abiding Citizen. You can't move, but you feel everything. Here are some honorable mentions. I think we lost him. Could you let me out of the next corner, please? So fill me in. That remark could be misconstrued as sexual harassment, Agent Hawkins. The way you're pressing your thighs together under the table. And the change in your breathing. And in your complexion. My complexion? You're flushed. Number 1, Lee Evans, There's Something About Mary. That's what you're looking for, is it? A farter. Do you agree with our list? What American accent do you find the most troubling? Because if you got something good, that just means that there's someone who wants to take it. For more comedic top 10s published every day, be sure to subscribe to WatchMojo.com. Oi, voltei. Ficaram de queixo caído também? Pois é, quanta gente importante que não conseguiu trabalhar com o sotaque americano. E você tem coragem de apontar o dedo e falar, ah, ele não é bom profissional porque ele não conseguiu imitar? Nada disso. O cara é excelente. Mas o sotaque é uma coisa que a gente ganha com o tempo e, como eu disse, nunca completamente. Só para exemplificar, eu posso falar da mãe do meu marido. O Steve é americano, nasceu nos Estados Unidos, porém a mãe dele era alemã. Ela morou os primeiros 18 anos da vida dela na Alemanha. Casou com o pai do Steve, foi para os Estados Unidos, ficou mais de 50 anos lá e nunca perdeu totalmente o sotaque alemão dela. O sotaque pode ser muito legal para você aprender como um polimento, é a fase final, mas primeiro você tem que aprender o grosso. A gramática, o vocabulário, o falar sem ter que parar para pensar o tempo inteiro. Depois que você dominou tudo isso, aí você pode passar para esse polimento final. Essa é a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado e que parem de se sentir inseguros ou inferiores só porque tem o sotaque brasileiro. Aliás, eu vou falar num outro vídeo sobre o que os americanos acham do sotaque do Brasil. E se vocês gostaram do vídeo, deixa um curtir no Facebook ou no YouTube. Tá vendo esse íconezinho aqui do lado? Clica nele, se inscreve no YouTube e assim toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube se encarrega de informar para você em primeira mão. Por último, mas não menos importante, você já assinou a nossa lista preferencial? Pois é, quem faz parte dela, além de receber um e-book com 70 páginas, com um monte de dicas para te manter em contato com a língua inglesa, mesmo quando você não está estudando propriamente dito, também ganha um mini curso de tempos verbais. Se você conhece os tempos verbais e as formas mais comuns de criar sentenças, você já sai na frente, porque além de você se sentir mais seguro para criar suas próprias frases, você também vai entender muito mais fácil aquilo que tiver escrito em músicas, em livros, artigos de jornal e revista, e até para uma entrevista, né, um filme que você esteja assistindo. So that's it for now, and I hope to see you very, very soon. Bye!